líderes! Bem-vindo ao Lidera 360, um espaço para que a gente consiga transformar pessoas, capacitar pessoas e transformar vidas e deixando o quê? Legado, né? Legado. Isso são para poucos. E eu acredito que se você está aqui comigo é porque você faz parte desse grupo seleto, certo? Agora, líderes, quer deixar o seu legado, quer fazer uma liderança de sucesso, quer furar essa bolha, fazendo com que as coisas e a sua gestão, o seu legado, ele realmente seja consistente e, de fato, que a tua gestão seja de sucesso, a gente precisa hoje começar a olhar a nossa gestão de cima e começar a enxergar que determinadas crenças, que determinados comportamentos adotados podem um dia ter servido, ter funcionado, mas que hoje, talvez, para este novo formato, ele não tem mais sentido. Existem alguns pontos aqui que eu vou trazer, importantíssimo, que se você for um líder que faça de alguma forma, mesmo talvez de forma inconsciente, uma gestão por conflito, eu já vou te adiantar que não são em todas as empresas que isso funciona, não são em todas as empresas que esse tipo de liderança ela é eficaz, mas ao contrário, ela pode adoecer, ela pode prejudicar não só os resultados, você, mas também todas as pessoas que estão em seu torno. Olha só, se você é um líder, eu sempre costumo dizer isso, eu já começo assim, que não se preocupa com o legado, que não se preocupa com o resultado não só da empresa, mas o das pessoas, é sempre um convite para pensar e repensar a liderança, se vale a pena continuar. Talvez só pelo salário, talvez só pelos status, não vale a pena. Porque a gente deixa rastros que não são legais. E uma delas, quando a gente fala de gestão por conflito, que a gente tem uma liderança que provoca insegurança, instabilidade, aquele tipo de liderança que está sempre provocando nas pessoas que elas discutam entre si, que elas aumentem a competitividade entre si, eu vou adiantar para você que isso não é uma coisa bacana. Quando você tem uma liderança que você gera desconfiança, quando você tem uma liderança que você coloca as pessoas umas contra as outras, quando você tem uma liderança que você opta por João e não por Maria José, porque João talvez faz aquilo que você gostaria e que você quer e os outros não, é o tipo de gestão que adoece, é o tipo de gestão que pode até trazer um tipo de resultado num primeiro momento, mas não são resultados saudáveis. Eu sempre costumo dizer que liderar dessa forma é sempre um convite a olhar para dentro, a enxergar que de fato você não está deixando um legado sadio. Você não é uma pessoa que vai ser lembrado de uma forma gostosa, de uma forma construtiva. Você não vai ser aquele líder. Aí você pode até falar para mim assim, Patrícia, mas eu não faço questão alguma. Tudo bem, você não faz. Mas eu acredito bastante que se você tiver também esse tipo de pensamento, você não estaria aqui. Cara, nem que seja por curiosidade, eu acho que você não estaria aqui. Talvez o algoritmo nem pegasse você. Agora, se você realmente está cansado e não está entendendo por que tantas coisas negativas estão acontecendo debaixo do seu guarda-chuva, é evidente que tudo isso pode mudar. Eu vou te dizer, tudo pode mudar. Eu conheço gestores, líderes que se passaram por um processo comigo em dois formatos. Ou que a empresa escolheu que ele viesse, ou que ele mesmo tenha buscado. E que se transformaram e que enxergaram que a maneira, as ferramentas que usava do passado realmente não funcionam. As gerações elas mudam, nós mudamos, e também não significa que lá atrás,
pouco resultado que teve, não significa que tudo isso vai se perdurar até agora. Porque a gente está lidando com pessoas, nós estamos lidando com emoções, com crenças, com experiências, e tudo isso se mistura quando nós nos envolvemos. Porque também nós temos as nossas histórias, as nossas experiências, nós temos o nosso legado, nós temos as nossas emoções, determinados comportamentos A ou B. Então a gente mistura tudo isso com outras pessoas que têm as mesmas características. Pessoas diferentes, pessoas que interpretam as coisas diferentes, pessoas que enxergam a vida de forma diferente. E por que eu trago tudo isso? É evidente, porque a minha especialidade é comportamento organizacional com base na inteligência emocional, que se você não entender isso, que a inteligência emocional é um skill que vai abrir dentro dele tantos skills, que vai abrir portas e que vai fazer você ter realmente novos e melhores resultados e uma vida muito mais saudável, aquele que não entender isso está fora. Existem pessoas que já estão fora, mas não sabem por que estão e que não querem abrir mão de serem melhores. Por quê? É pelas pessoas apenas? É claro que não, por você também. Existem muitos líderes que decidiram avançar o próximo passo, reconhecendo que talvez a forma com que estejam fazendo não é a mais adequada. E eu vou dizer, fazer uma gestão por conflito, provocando insegurança e instabilidade nas pessoas, fazendo com que as pessoas se choquem, mentindo, ludibriando, enganando, pedindo para as pessoas serem aquilo que você gostaria que fossem, não é um resultado sadio. Além de você mexer com a cabeça das pessoas, evidentemente não é o tipo de gestão saudável para ninguém. Agora, se de repente você foi um líder que apanhou bastante e acredita muito que bater é o principal ponto, que bater é o melhor caminho, isso significa, líder, que você precisa olhar para dentro e começar a rever que algumas feridas aí abertas, elas externam para o mundo corporativo, porque você joga lá para dentro não só as suas inteligências intelectuais, a sua forma técnica de fazer um bom trabalho, mas 80% de você são suas emoções, é o seu comportamento, é a maneira com que você pensa. Então, quando a gente lidera causando desconforto, causando insegurança, quando a gente lidera conversando com as pessoas e prometendo coisas e não cumprindo, quando a gente lidera deixando no ar alguma ponta para poder dizer que a gente não confia, ou até mesmo quando a gente diz na cara do nosso liderado, eu não confio em você, acho que você tem que fazer mais para ter a minha confiança. Uma liderança autocrática, onde você está constantemente dizendo, aqui eu mando. Uma liderança que não tem uma escuta ativa porque você não escuta, porque você não quer ouvir as pessoas. Esse é o tipo de liderança que, primeiro, você vai ser constantemente odiado, constantemente detestado. Por trás de você terão pessoas que vão fazer boicotes e, às vezes, nem sempre é por maldade, mas é porque é o mecanismo de defesa daquele liderado. Percebe que, até em tratar esse assunto, e eu estou falando de uma maneira aberta, bem direta mesmo, que é um tipo de liderança tóxica e que, inclusive, olha só que interessante, eu não estou falando que essa toxicidade ela é apenas para as pessoas que recebem, ela é para o estilo de liderança autocrática que lidera sempre através de desconfianças, de uma gestão aqui eu mando, aqui eu determino, de uma gestão que está sempre buscando fazer com que as pessoas se degradiem para ver o melhor resultado acontecer. Ah, Patrícia, mas eu tô na empresa, ou esse líder está na empresa e ele é o melhor cara do mundo e ele dá resultado dessa forma. Ele não dá resultado dessa forma. É que existe uma cultura que rege assim. Talvez o produto é bom, talvez o serviço é bom, mas ela poderia ser muito melhor.
Parametrizar é muito delicado nesse momento, porque pode ser que as coisas poderiam estar muito melhores. Sim, você está no 10, você tem 30, claro que parametrizando 10 para 30 cresci 20, uau! Mas e se eu te disser que tem um mercado para você ter 100 ao invés de 30? E que você só não tem 100 porque esses 30 que você acha que está muito bom, ele acontece porque você está debaixo de uma gestão complicada. E o 100 só não acontece justamente porque existem situações que poderiam ser melhores e não são. E eu não estou falando apenas de turnover, porque ter uma liderança dessa, não só você tem apenas pessoas doentes, mas é um turnover. E aí é fácil colocar a culpa somente na geração. Somente nos processos. Somente porque as pessoas são preguiçosas. Somente porque o mercado está difícil. Somente porque tudo está muito desafiador. Somente porque as pessoas apenas querem ser empreendedoras. Existem pessoas que são forçadas a tomar determinadas atitudes justamente porque elas não sabem lidar. Óbvio, vão estar sempre batendo com a cara na porta. Então, se você é um líder que tem características parecidas com algo com que eu disse aqui, que está sempre, de certa forma, até mesmo boicotando o seu próprio liderado, porque acredita que ele vai vencer, que você está o tempo todo cutucando o cara, que acha que dessa forma ele vai andar, eu vou te dizer, cuidado. Cuidado, porque esta forma de liderar, ela é prejudicial em primeiro lugar a você. Não é dessa forma que você vai deixar um legado. É preciso olhar para dentro, rever alguns conceitos. É evidente que a liderança autocrática ela é muito bem-vinda em momentos de crise, mas não o tempo todo. Gestão por conflito numa determinada empresa, com um determinado grupo, com um determinado formato, com uma determinada cultura organizacional, em algum momento pode ser que seja importante e necessário. Mas isso o tempo todo adoece, prejudica. E eu pergunto para você, você está satisfeito, você está feliz com esse tipo de liderança? Você acredita que você, não deixando legado, isso faz com que você durma em paz? Uma vez que a gente lida com pessoas? Será que não é possível, eu acredito que seja possível você ter vários estilos de liderança para determinadas situações e isso te fazer um líder muito mais interessante, uma vez que quando você tem um conhecimento técnico, isso te faz avançar muito mais? Será que, de repente, liderar dessa forma não está mostrando apenas os seus próprios interesses e que o resto se dane e que isso é uma coisa que fatalmente lá na frente vai impactar para você negativamente? Será que você, de repente, pode não levar uma queda, fazendo com que você desça, sim, degraus, que para subir depois vai ser mais difícil? Parece duro, parece complexo, parece difícil o que eu estou falando, mas isso, se a gente não encarar em um dado momento, a nossa conta ela vai aumentar muito com a própria natureza, com a própria vida. Porque ter um cargo de liderança exige muita responsabilidade. É um cargo, e olha que eu vou te dizer que é um cargo muito bonito, de uma oportunidade incrível de você transformar a vida de pessoas, de você ser um líder formador. E aí eu pergunto para você, como você acredita que está formando outros líderes? Que tipo de líder você está formando por aí? Que tipo de situação você está extraindo de outras pessoas? Então, isso é um vídeo até que eu chamo de alerta, que é importante a gente enxergar. Porque o bolso pode estar cheio, o ego pode estar inflado. Isso pode ser para você hoje um fator muito importante, mas isso acaba. Isso acaba, isso fere, se é você um líder assim, a você mesmo. Veja se cabe refletir. Veja se cabe refletir e veja até onde nós podemos ir. Eu vou deixar um filme para você que é uma minissérie. E se eu não estiver falando besteira, infelizmente, só está na Prime Videos. Chama-se O Consultor.
O Consultor. Assista essa série e depois eu gostaria que você viesse aqui nos comentários e me falasse sobre o que você entendeu dessa série. É uma série que dá para você extrair muitas coisas dela. Dá para você aprender que tipo de skill você precisa trabalhar e que tipo de impacto a liderança causa na vida das pessoas, em virtude das pessoas precisarem dos seus trabalhos, dos seus empregos. Assiste. É uma dica de ouro que eu estou dando para você. E veja se vale a pena continuar com uma liderança tão difícil, tão dura, não só para as pessoas, mas para você mesmo. Porque eu acredito que em algum momento aí isso possa não estar te dando tanto prazer. Porque talvez as experiências e as crenças possam estar fazendo com que você adote um comportamento que talvez nem você esteja feliz. Veja se cabe refletir e vem para cá crescer, avançar, deixar legados, formar pessoas. Um forte abraço. Tamo junto e até a próxima quinta com mais um Lidera 360.